Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa Alimento para a Alma e é bom você estar atento porque o programa do Alimento para a Alma vai falar de alguma coisa muito importante para a sua mente. Hoje quem vai falar é o professor Dr. Nubor Fakuri. Nós já apresentamos aqui algumas de suas aulas muito interessantes e hoje vai ao ar a primeira parte de uma palestra que ele fez no Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas. Dr. Nubor Fakuri, que é um neurocirurgião muito conhecido, muito respeitado, estudioso do cérebro, ele que coordena o Instituto do Cérebro na cidade de Campinas e atende muitas pessoas com problemas nesta área, ele estará ensinando-nos a respeito da importância de nós alimentarmos o pensamento com coisas que ajudem a formar e a multiplicar os neurônios. Quando você só fica assistindo televisão, sabe? Muda de canal, aqui, seu neurônio fica, acho que eu não preciso viver, eu posso morrer, porque os que sobrarem dá conta do negócio. Dr. Nubor vai explicar pra gente como fazer para os neurônios se robustecerem, crescerem, se multiplicarem através da atividade. Então, acompanhe a palestra que o Dr. Nubor Fakuri estará fazendo neste programa, terminando no programa da próxima semana. Eu espero que você desfrute bastante dessas informações. Então, aproveite. Um grande abraço e muita paz. Meu bom dia fraterno a todos. Estou de novo trazendo lições sobre o cérebro e o sistema nervoso. Eu sei que não são fáceis essas lições, como não é fácil lidar com os celulares modernos, com os computadores. Então, o que dizíamos nós dois aqui? Não podemos perder o passo, senão a gente deixa de acompanhar essas novidades que estão cada vez mais sofisticadas. Então, as lições de aprendizado aqui no centro também têm que acompanhar o progresso, especialmente o progresso da ciência. E uma das áreas que progrediu muito foi o entendimento sobre o funcionamento do cérebro. E eu sempre gosto de introduzir nestas aulas o que aí dentro a doutrina espírita pode revelar para nós como informação preciosa. Então, é como se vocês fossem ouvir hoje uma neurologia espírita. Vocês vão acompanhar comigo. Uma certa ocasião eu disse aqui para vocês mesmo que se diz popularmente que dessa vida nada se leva. E eu fiz uma afirmação polêmica. Eu disse que leva sim, tem de levar os nossos neurônios. Se a gente não for com eles, a gente não vai com a nossa identidade. Então, uma das coisas que vocês já aprenderam comigo é que a nossa identidade é mapeada pelos neurônios que compõem aqui o nosso sistema nervoso. E hoje vou abordar esse tema que está expresso aí. O nascimento, a progressão durante a vida e a morte do nosso sistema nervoso, ou seja, dos nossos neurônios. O conhecimento do cérebro, propriamente dito, é antigo. É claro, é muito fácil. O cérebro dos animais lembra muito o cérebro humano. As várias guerras em toda a história da humanidade e os acidentes que o ser humano tem, permitiu que um desse uma olhada de que é feito o cérebro do outro. Frequentemente, especialmente na Grécia, se comparava o cérebro aos intestinos. O coração é quente, o intestino é frio e cheio de alças, como parece aqui, alças aí dentro da nossa cabeça. Então, esta anatomia macroscópica, essa visão superficial do cérebro, nós já conhecemos há muito tempo. Mas e aí dentro? Que tipo de célula, especialmente essa famosa célula do nosso sistema nervoso, o neurônio, como que foi descoberto? Vocês já aprenderam comigo aí numa das aulas anteriores, que foi um italiano, Camillo Golgi, que coloriu um pedacinho de cérebro com uma tintura de prata e apareceu aí
enegrecido as formas do neurônio. Mas, ao mesmo tempo, um espanhol chamado Ramón y Cajal, esse anatomista, neuroanatomista espanhol, conseguiu pela primeira vez, em 1889, fazer uma fotografia do neurônio. Ao observar no microscópio, já havia recurso de fazer a foto. Então ele fez. E eu coloquei aqui uma provocação para vocês. O que nós podemos considerar as 10 fotos mais famosas que já foi feito pelas máquinas fotográficas. A 11ª a senhora acaba de fazer, fez de mim aqui. Mas ela não vai entrar na lista. Mas as 10 mais famosas está aí. A primeira, os neurônios fotografados por Ramón y Cajal. E esta última, o solo de Marte. Está lá em Marte. A nave que foi mandada pelos americanos fez uma fotografia do solo de Marte e aparece o Sol lá no fundo. Compare, então, com o nascer do Sol da Terra, para vocês verem se nós realmente não vivemos num paraíso que é o nosso planeta. Mas vamos ver por dentro, mais intimamente. É um desafio para o cuidado de vocês me acompanharem passo a passo para saber exatamente o que está dentro do nosso neurônio. Aqui está um bebezinho. Ele tem 7 semanas. Esse embriãozinho tem um pouco mais de 1,5 centímetros. Dê uma olhada, então, assim no polegar. As 2 polegadas do meu dedão aqui da minha mão. Esse bebê, então, é um pouco menor. Nós estamos nesta fase, aqui nesse cérebrozinho, produzindo 250 mil neurônios por minuto. Quem faz esse projeto? Porque o interessante é esse projeto que já vem pronto no genoma. 50% do nosso genoma se ocupa da montagem e do funcionamento do sistema nervoso. Organizar esse bebê em todo o processo evolucionário na vida aqui no nosso planeta demorou 1,5 bilhão de anos. Se nós considerarmos os primatas, nós temos 3 bilhões de anos. Se nós considerarmos 200 mil anos a partir do chimpanzé, nós estamos com uma organização muito próxima ao cérebro de hoje. Pois bem, esse projeto demorado, estando mapeado por inteiro no genoma, permite que na barriga da mamãe o projeto está pronto, ele nasce em 9 meses. Estruturar passo a passo tudo o que foi preciso é que demorou esses 200 mil anos. Depois de pronto, como numa máquina que produz um novo modelo de automóvel de uma determinada fábrica. O projeto vai demorar 4 anos. Depois de pronto, em 40 dias, está saindo um automóvel da linha de produção. Então, na linha de produção, o bebê humano demora 9 meses. Mas o projeto que foi colocado no genoma está organizado há pelo menos 200 mil anos. É um belo projeto de implantação divina. Mas, a partir disso, quando começa o fim? A gente já começa a fazer e já começa a morrer no sistema nervoso. Quem descobriu isso? Essa senhora, Rita Levi Montalcin. Ela é italiana, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a química que faz o crescimento dos neurônios. E ela também descobriu um fenômeno que foi chamado de apoptose. Significa poda. Nós, assim que nascemos, os nossos neurônios vão reproduzindo e logo em seguida vão sendo podados. Aqui uma criança com 6 anos, olha o que sobrou de neurônio aos 14 anos.
Então, imediatamente ao se fazer, o bebezinho produz 300 milhões de neurônios. Nós temos essa estatística aproximada. Quantos neurônios temos no nosso cérebro? O bebezinho tem 3 vezes mais. Mas imediatamente começa a poda. O que é que sobra no bebezinho? Ora, basta vocês irem lá na casa da Lúcia, minha filha, e ver como ela estimula a minha bisneta, a Elisa. É uma graça. Ela já pega, já põe na boca, já ameaça engatinhar. Então, está estimulando as tarefas que o cérebro vai ordenar que ela aprenda, sedimente o aprendizado e desenvolva as suas funções. Intelectualmente também. O que nós podemos imaginar que vai ficar nos nossos neurônios, daqueles 300 milhões de neurônios que foram organizados? Pois bem, eu acrescentei aqui uma frase que vou rotular de frase espírita. Os neurônios que vão ficar na minha jornada por esta encarnação, eles me dizem muita coisa. Não sei quem fui no passado, mas sei o que fiz, porque só vão restar os neurônios que eu mereço ter por aquilo que fiz em outras vidas. Deu para entender? É possível que a gente tenha um talento que não vai se revelar nesta encarnação. Não é o momento dele se expressar. Não há merecimento adequado para mim ter talentos mediúnicos. Ou a possibilidade de eu tocar piano, apesar de ter tentado durante 8 anos seguidos. Não é possível que eu seja capaz de pintar, de desenhar. Não tenho essa competência. Os neurônios que eu tinha para isso sofreram apoptose, foram podados. A minha encarnação só me permitiu um projeto específico dentro dos critérios do mérito e das necessidades que eu tenho para a vida nessa atual encarnação. Mas vamos em frente. Como está organizado o meu sistema nervoso? Vamos dar uma divisão clássica e simples. Nós temos um sistema nervoso central, o cérebro e a espinha, e os nervos no chamado sistema nervoso periférico. Esta outra figura é extremamente interessante porque está expresso aqui um conjunto de nervos que formam blocos, que formam redes. Nós chamamos na neurologia de plexos. Estão incluídos aqui principalmente o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E dê uma olhadinha na dica que eu coloquei para vocês, já que a nossa aula é de neurologia espírita. Justamente nesses plexos do laringe, do coração, do estômago, do baço, da área genética, eles se sobrepõem aos famosos chakras ou centros de força, como prefere André Luiz. Então, curiosamente, superponível às áreas dos chakras, nós temos exatamente no sistema nervoso periférico, no componente autonômico do sistema nervoso, as áreas específicas correspondentes aos chakras que vocês estudam aqui nas nossas aulas doutrinárias. Uma informação que é fundamental. Vamos fazer uma anatomia comparada. Como é o nosso cérebro no final da produção, mas por que estágios ele passou? Repito aqui aquele projeto de construção do cérebro, que foi extremamente demorado naqueles milhões de anos que nós já tínhamos afirmado. Aqui está o modelo, então, central e periférico de um corpo humano. Aqui está de uma minhoca, aqui está de um vermezinho, podia ser até uma solitária, e aqui um molusco.
um molusco. Pode ser uma lesma, pode ser uma lula. É um sistema nervoso que acompanha mais ou menos a distribuição daquela organização central e periférica que nós tínhamos apontado para vocês. E outra frase que os neurologistas repetem muito: o sistema nervoso armazena todo o nosso passado. É uma frase que também pode ser traduzida do ponto de vista espírita. Então, esse resultado final, ele é a somatória de tudo que nós passamos no processo evolutivo, desde, por exemplo, um peixe até o cérebro humano. Então, no processo evolutivo, no caso do sistema nervoso, nós fomos privilegiados, porque a natureza, ao evoluir o cérebro, não desperdiçou nem um pedacinho. Nós já tivemos estruturas, por exemplo, do apêndice que encolheu, o rabinho que a gente tinha ali no passado, enquanto primatas, enquanto os macacos que subiam nas árvores, ele regrediu completamente. Mas tudo que foi feito durante a evolução, montando pedacinho por pedacinho de cérebro, nós preservamos, somamos, acrescentamos para o resultado final do nosso cérebro. Vamos ver alguns modelos mais de perto. Essa é a Plísia, a lesma do mar. Trouxe uma contribuição espetacular para o estudo da memória. Os médicos que estudaram esse bichinho aí, ele tem o tamanho da palma da mão. Eles ganharam o prêmio Nobel por estudar nos neurônios da Plísia como que funciona o aprendizado e, consequentemente, a memória. Por que escolheram esse animalzinho? Por causa dos neurônios gigantes. Estão dando para ver aqui, são grandes neurônios, capazes de ser visto não a olho nu, mas uma lupa simples, que aumente 2, 3 vezes, você consegue enxergar esses neurônios. Então, cutuque ali um alfinetinho, liga num aparelho elétrico e vocês vão perceber quando passar o estímulo por esses neurônios. Produziu um animal de experimentação formidável. E outro que também produziu o prêmio Nobel foi a Drosophila melanogaster. Esse nomezinho estranho, acho que a maioria de vocês conhecem como mosca da banana. Mais adiante vocês vão ver o que esses dois bichinhos, com tão pouco neurônios, são capazes de fazer. Vamos continuar estudando da anatomia, pulamos para a fisiologia. Uma impressão apenas para facilitar a nossa aula. Vou apontar para vocês isto. Todo o sistema nervoso se baseia nessa atividade, arco reflexo. A gente produz um estímulo. Encostei numa panela quente, meu dedo sentiu que aquilo estava muito quente, contraí os músculos e puxei a minha mão. Toda essa atividade foi feita nesse pequeno circuito, ao nível da minha espinha, da medula, arco reflexo. Com a evolução, nós colocamos um controle central de processamento. Os maridos vão na cozinha, tocam numa panela quente, gritam e quase desmaiam. As mulheres não, são mais competentes, tocam, eu não sei se é na ponta dos dedos, que poder que elas têm, que é capaz de derramar o leite que acabou de ferver, tocando na panela aquecida. Elas têm, então, uma central de processamento. Não está tão quente assim, não sei por que você faz esse escândalo todo. Não é assim que elas dizem lá dentro de casa? Vamos em frente, vamos olhar mais de perto as funções das células. Isso que eu apontei é uma visão geral da fábrica. Agora nós vamos observar um departamento fundamental. O neurônio, olha que estilo
bem simbólico aqui, o corpo do neurônio, o núcleo, os dendritos e um filamento por onde passa a corrente elétrica. Vocês vão aprender esses nomes: sódio, potássio e cálcio. São eletrólitos. Nós também chamamos de íons, carregados com uma carga elétrica, positiva ou negativa. E um outro nome comprido aqui, acetilcolina, é um dos neurotransmissores. Vocês conhecem serotonina, dopamina, GABA, ácido glutâmico, glutamato, cinina e uma noradrenalina, adrenalina, estão no grupo dos neurotransmissores. Vocês vão ver daqui a pouco onde que se encaixam os íons e onde que se encaixam os neurotransmissores. Vocês vão perceber, então, que nós temos receptores. Olha, parece uma casinha que vai receber as bolinhas que saem das vesículas. O que estão dentro dessas bolinhas? Estão os neurotransmissores. E isso que está aqui do lado de fora são os íons. Eles vão se encaixar em receptores. O que é sinapse? Esse ponto de ligação entre um neurônio e o outro. Sinapse é cola. Um que se cola ao outro por uma fenda onde se liberta a química. A eletricidade de todos os nossos neurônios é igual para todo mundo. Estamos aqui com 400 pessoas nesta sala. A atividade elétrica dos neurônios de todo mundo é igual. O que vai mudar? A química. É essa química que está aqui que faz a diferença. O homem, a mulher, a criança, o médico, o advogado, o funcionário público, o pianista, o cantor, o jogador de futebol, o escritor, o palestrante. Tudo que mudar, muda em função desta química. Então, vocês já sabem, receptores, tem esse branquinho e o verdinho. Sinapse, a fenda. Membrana, olha, o que reveste, a membrana que reveste. E filamentos. Vamos ver mais de perto esses filamentos. São famosíssimos esses filamentos. É importantíssimo vocês aprenderem. Olha os formatos dos filamentos. Aqui eles, vindo lá de cima. Eles servem de esqueleto do neurônio. Ou imaginem uma coluna que sustenta o prédio do Centro Espírita Allan Kardec. Precisou pôr uma ferragem que sobe de um andar ao outro. Esses filamentos permitem uma rodovia, uma autopista para as vesículas descerem correndo lá de cima. Elas são fabricadas aqui, perto do núcleo, e desce embalados lá para baixo. Com que velocidade? Não chega a um Rubinho Barrichello. Demora, às vezes, 2 horas, 2 dias, 2 semanas. Mas que preguiça que tem o neurônio de certas pessoas, não é? Então, veja, aí chega a vesícula, ela tem que se abrir. E como que eu vou abrir essa vesícula se ela chega empacotadinha? Mas eu tenho aqui do lado o sódio e o potássio. O sódio vem vindo aqui de cima, abre a porta, entra o cálcio, e o cálcio entra calcificando e abrindo a vesícula. Então, eu já estou sabendo para que servem aqueles eletrólitos. Para que você tem tanto sódio na cabeça? Vocês já podem dizer lá em casa. Para abrir minhas vesículas. E para que servem as minhas vesículas? Para encaixar no outro neurônio. E por que encaixa no outro neurônio? Para transmitir a mensagem do neurônio para o outro. E que o outro neurônio vai fazer com a minha mensagem? Nós vamos chegar lá, vamos em frente. Vocês já estão pegando a história de nós termos uma atividade elétrica e uma atividade química. Aqui está a elétrica e a química. A eletricidade correndo, chega aqui e cospe a vesícula.
Por que que conseguiu cuspir a vesícula? Porque o sódio chegou e mandou entrar cálcio. Entrando o cálcio, sai todo mundo arrebentando. Com cálcio, a gente abre a vesícula e sopra. Aqui está, então, a corrente. Recebeu aqui, olha. Ele recebeu do outro, passa a corrente e abre mais uma. Lembre-se, fazer nos nossos 100 bilhões de neurônios não é brincadeira, é uma atividade corrida uma atrás da outra. Como que desce aquele sódio lá de cima até chegar embaixo para abrir a portinha do cálcio? Assim, ó, eles vão trocando com o potássio. O sódio sai, o potássio entra. E o que acontece embaixo? A corrente vai passando. Então, o nosso sistema de corrente é diferente do fio. No fio, o que passa são elétrons. Na corrente dos neurônios, é a troca. Potássio para fora, sódio para dentro. Está faltando potássio no seu cérebro. Sua velocidade está muito lenta. Mas isso é uma afirmação popular. Não tem nada a ver. Não adianta comer potássio que não vão ficar mais espertos. Vamos em frente. Vamos passar para o próximo. Mas veja, o sódio não entra assim adoidado, senão ele salga os nossos neurônios. Ele vai salgar demais os neurônios. Então, nós precisamos de umas portinhas, canal para entrada, sódio, potássio e cálcio. Quem toma remédio para pressão? Esse remédio de pressão está atuando nos canais de sódio, nos canais de cálcio, nos canais de potássio. Quem toma remédio para dor, eles atuam nos canais que entra sódio ou potássio ou cálcio. Quem toma remédio para epilepsia, quem toma remédio para dormir, eles estão atuando no canalzinho. Ou fecha ou abre, ou entra mais ou entra menos. Sódio, potássio ou cálcio. Porque é assim que permite a passagem da corrente. Então, foi uma descoberta maravilhosa que os médicos tiveram. Mas veja, e se está passando pouco? Bom, nós temos uma bomba. Olha a bombinha. A bomba puxa daqui e leva para dentro. Puxa daqui e leva para lá. Os de dentro leva para fora. Realmente Deus foi inteligentíssimo reforçar os nossos neurônios com esta bomba. Os homens pensam que eles que inventaram essa bomba de jogar água na alface, não é? Já viram na roça, tira daqui, tira do riacho, joga para a plantação. Nós já tínhamos ela há milhares de anos dentro dos neurônios, puxando o cálcio e levando o sódio, levando o potássio. A bomba de sódio, de cálcio e potássio já está aí há milhares de anos. Agora, vamos sair dos eletrólitos e passar para os neurotransmissores. Está aqui a corrente. E agora, quando chega a vesícula, vai vir a corrente aqui de cima. Então, olha, chegou a corrente, abriu, ele se encaixa aí dentro dos receptores. Próximo. E o que esse neurotransmissor vai fazer aí dentro? Primeiro, é preciso somar forças. Um neurônio sozinho não vai dar conta. Nós precisamos de vários estímulos para somar o ponto crítico de atuação daqueles estímulos e produzir o potencial de ação. A corrente só passa depois de um determinado nível de estímulo. Vários neurônios somam. Isso é interessante para o aprendizado. Quanto mais informações vocês tiverem, mais atuação de neurônios vão reforçar a nossa atividade.